Oi, gente. Obrigado por terem se juntado a mais esse webinar, onde a gente vai falar sobre as perspectivas do cenário econômico brasileiro e a gente vai olhar também os resultados do mês passado, de novembro de 2022, primeiro mês depois das eleições, um mês com muita volatilidade, um cenário difícil para os mercados. Vamos analisar isso pouco a pouco. Eu estou aqui com um comitê de investimento da FIDUC, composto pela Vanessa, pelo Luca, pelo André. E para a gente começar logo de cara, eu vou pedir para a Vanessa compartilhar uma apresentação e o Luca vai falar um pouco sobre o cenário de economia. Vanessa. Obrigado, Pedro. Bom, então, como de costume, eu começo aqui falando um pouquinho do que aconteceu nesse último mês, quais foram os principais pontos, os principais temas que foram discutidos e que movimentaram o mercado. Eu faço essa passagem um pouco mais rápida pelos temas do mundo, né, temas internacionais, porque acho que o grande destaque do mês foi o cenário doméstico, especialmente política fiscal. Então, a gente vai falar disso no próximo slide, mas só para começar falando desses temas internacionais, acho que a gente tem dois destaques principais, aqui eu coloquei três, mas um é um comentário um pouco mais rápido. O primeiro deles sendo o sinal que o Fed deu de que pode diminuir o seu ritmo de alta de juros já na próxima reunião. Então, isso fez com que ativos internacionais sofressem um alívio ali com a ideia de que talvez a gente não visse mais uma alta de 75 basis points, mas uma alta ali de 50, um pouco mais lenta do que vem sendo feita nas últimas reuniões. Mas, ainda assim, o Fed mantém uma posição dura com relação à inflação. Diz que, olha, a gente vai diminuir o ritmo, que alivia um pouco o mercado, mas fala, olha, a gente vai subir, continuar subindo, até chegar no nível suficientemente contracionista da economia e num patamar final de aperto monetário mais alto do que aquele que foi estabelecido na última projeção do Fed. Então, eles não dão exatamente, o mercado precifica ali algo próximo de 5%, entre 5% e 5,25% de juros por ano, que deve ser atingido ali nas 2 ou 3 primeiras reuniões de 2023. Então, acho que esse tema de política monetária americana segue sendo muito importante, mas esse mês a gente teve esse sinal um pouco mais positivo, que deu um pouco de alívio ou ritmo para os ativos no exterior. Além disso, a gente teve um outro sinal muito bom, isso ele acontece, na verdade, mais para o final do mês, os efeitos ainda devem se estender um pouco mais, são sinais de que a política de zero Covid na China, que foi um dos grandes limitadores do crescimento chinês esse ano, pode começar a ser revista, a China pode começar a fazer o seu processo de reabertura de forma mais consolidada. Esses sinais eles vêm por conta de respostas a uma onda de protestos que a gente vai acontecer na China. Os protestos começaram com uma questão bastante pontual de uma fábrica em uma região do país, se expandiram, e aí o governo acabou respondendo a essa movimentação com algumas medidas de reabertura. Então, não precisa mais mostrar o passaporte da Covid, como eles chamam, que você não está contaminado, para entrar agora uma série de lugares, alguns postos de testagem também, enfim, começaram a ser desmontados. Então, tem alguns sinais de que a China vai fazer esse processo de reabertura, que pode dar um suporte maior para a economia chinesa. Então, acho que esses são os dois principais pontos. Eu coloco a Europa aqui também como um terceiro tema. Acho que a Europa sempre está no cenário, sempre muito importante também para a economia global, uma região muito importante, mas o que a gente vê, acho que ao longo do último mês, foi estabilidade. A gente segue vendo inflação muito alta, segue vendo discussões de política monetária também, falando ainda em necessidade de subir juros, necessidade de conter a inflação, e sinais ainda negativos da atividade, que vem principalmente por conta dessa política monetária e dos efeitos que a Europa sofre com a guerra na Ucrânia. Então, acho que, em geral, a gente tem uma estabilidade nesse cenário. E aí, se puder passar, Vanessa, mas o grande ponto do mês foi o que a gente viu aqui de Brasil. Então, o Pedro já antecipou, foi um mês de muita volatilidade. Essa volatilidade ela veio especialmente por conta da política fiscal. Nesse processo de transição de governo, surge uma proposta de emenda constitucional que abre mais espaço no teto de gastos, e ela surge como uma proposta muito grande
que vai tirar quase 200 bilhões de teto de gasto permanentemente. Isso poderia fazer com que a trajetória da dívida pública aqui no Brasil se tornasse, no médio e longo prazo, insustentável. Isso assustou bastante os mercados. A proposta ainda não foi aprovada, ela ainda vai ser discutida no Congresso, mas as notícias que vêm com relação a esse tópico geraram muita movimentação. Então, uma possibilidade de que a PEC seja menor ajudou muito o mercado em alguns dias, mas a possibilidade de que a PEC, de fato, vai seguir esse tamanho que foi ali previamente anunciado, piorou muito o mercado em outros dias, chegando a curva de juros aí a abrir 100 bips, né, 100 pontos base em um dia. Então, muita volatilidade mesmo, tanto para ações, mas também especialmente para a curva de juros. Então, acho que, olhando já um pouquinho para frente, a gente vai continuar a acompanhar isso com muito cuidado. Política fiscal vai ser o grande tema, a gente ainda também não conhece o corpo de ministérios, e enquanto isso não for resolvido, a gente deve continuar com alguma volatilidade à frente. Então, acho que esse foi o grande tema do mês. Em relação a tendências macro, né, aqui já voltando a falar dos indicadores macroeconômicos, acho que a gente volta a ver uma inflação positiva. Então, já no último mês a gente viu a inflação voltando ali para território positivo, saindo de variações negativas de preço, mas a gente tem alguns sinais positivos. A gente ainda acompanha muito de perto, a inflação ainda tem componentes, são persistentes, então núcleos, serviços subjacentes, com variações muito altas, que não condizem com as metas do Banco Central, nem com a dinâmica de inflação que o Banco Central busca com a sua política monetária, mas acho que alguns sinais positivos ali começam a aparecer de efeitos da política monetária, que já vem com uma taxa de juros restritiva há bastante tempo. Em relação ao Banco Central, apesar dessa inflação ainda pressionada, ainda com pontos negativos, o Banco Central já fez, teoricamente, boa parte do seu trabalho. Ele já subiu os juros até 13,75, que é um patamar bastante restritivo para a economia brasileira, e deve para frente começar a baixar os juros lá no segundo semestre de 2023. Então, por enquanto, ele deve manter os juros nesse patamar um pouco maior, que é restritivo, que deve retrair um pouco a economia, é um patamar contracionista e também controlar a inflação. E na atividade econômica, no crescimento da economia brasileira, o que a gente viu foi atividade seguindo o que era, de certa forma, esperado. Então, a gente tem um resultado do PIB apontando para uma desaceleração. Então, o PIB do terceiro trimestre vem ali com uma variação de 0,4%, bem próximo das expectativas, um pouco abaixo, mas com sinais ainda de resiliência para o setor de serviços, para a demanda. Então, que dá a ideia de que há uma desaceleração da economia, o que é esperado, dado o nível dos juros, especialmente, mas ela acontece de forma bastante gradual. Então, a economia continua pujante. Que traz mais volatilidade, como só para reforçar, porque acho que isso é bastante importante, de fato, cenário político, cenário de política fiscal, e não tantas surpresas no cenário econômico. O cenário econômico caminha próximo daquilo que se esperava. Então, acho que... E nesse campo, Luca, a gente está agora início de dezembro, nenhuma mudança, né? A gente continua com muita discussão, muita volatilidade, um cenário, tudo sendo discutido em relação à política fiscal e pouca coisa sendo decidido. E provavelmente nada sendo decidido nos próximos dias. Ou seja, esse é um jogo que vai ser jogado tipo Copa do Mundo, né? Vai ser assim, no final de dezembro, que a gente vai saber se vão conseguir aprovar, provavelmente vão aprovar alguma PEC, que chamam de PEC da gastança lá, dentro do cenário. Você vê algum cenário um pouco mais calmo nos próximos dias ou uma continuidade de tempos difíceis nas próximas semanas? Olha, como você bem falou, acho que o tempo é curto. Vai ser jogado o prazo para que isso seja aprovado ainda nesse ano é 15 de dezembro, então não tem nem o mês inteiro. É realmente um jogo rápido ali para tentar aprovar. Então, enquanto a gente não tiver essa definição,
acho que dá para esperar alguma volatilidade. E ela pode vir no sentido positivo, de uma PEC menor, que não abre um espaço tão grande por pouco tempo, ou pode vir no sentido negativo. Realmente pode caminhar para qualquer lugar. E a gente deve ter notícias nesse tema todos os dias. Movimentações rápidas, porque realmente o espaço para aprovar essa medida é muito curto. Ela tem que sair rapidamente do Senado, em que ela ainda não tramita no plenário, para ser aprovada também na Câmara. Então, que mercado cabe esperando é que ela seja, de alguma forma, desidratada. Pode não ser muito, é difícil saber exatamente o quanto ela vai ser desidratada, qual vai ser o número final, mas a expectativa é que ela fique um pouco menor do que os números iniciais. E lembrando que, muito provavelmente, o mercado já precificou uma grande parte dela, né? Então, a gente deveria estar falando de ao norte ou ao sul de um determinado tamanho. Mas vamos falar um pouco sobre os resultados do mês de novembro, Vanessa, dos superfundos. Vamos sim. Bom, Pedro, acho que a gente sempre coloca essa tela aqui nesse nosso encontro, acho que muito para reforçar o nosso propósito, né, na composição das carteiras, e para relembrar um pouco de como essas estratégias precisam muitas vezes de tempo, né, para amadurecer e para mostrar resultados, né, e principalmente a gente gosta de reforçar isso em meses como esse, né, que a volatilidade nos pega em cheio e a gente precisa ter perseverança e muita razão para perseguir aqueles objetivos que a gente traçou quando a gente descobre o nosso perfil de investimento e a gente define a nossa carteira e a composição dessa carteira, né? Então, é importante seguir firme nesse propósito, dado que muitas vezes, nesse momento de volatilidade, a gente tem tendência a querer mexer nas nossas carteiras, desfazer posições, e acho que o time aqui, né, está reforçando, está de olho em todas essas tendências, seja de curto, de médio, de longo prazo, para sim fazer movimentações na carteira do superfundo. Então, a gente tem aqui principalmente a ressalva de que as estratégias, quanto mais somam estratégias, quanto mais somam classes de ativos, ou diferentes riscos, ou diferentes mercados, né, renda variável, o próprio multimercados, que tem juros, que tem moeda, que tem renda fixa, que tem renda variável, a gente precisa suportar esses momentos mais difíceis para, sem dúvida nenhuma, né, o mercado é mutável, ele é muito vivo, sem dúvida nenhuma, atingir o nosso objetivo no longo prazo. Então, é só um pano de fundo para esse tema do Luca. E acho que os temas que o Luca trouxe refletem muito a carteira dos superfundos, né? Quando a gente fala, principalmente, que a gente teve um mês em que Brasil foi responsável pela volatilidade nos ativos, a gente olha que quase todos os fundos que estão posicionados em ativo Brasil tiveram suas performances correspondendo ao que essa volatilidade interferiu nas carteiras. Então, seja por meio do fundo de renda fixa, que a gente vai discorrer um pouquinho aqui em detalhes, mas principalmente no multimercado, e quando a gente adiciona as rendas variáveis nos prévios e no próprio fundo de ações, a gente vê o impacto dessa volatilidade de Brasil nessas carteiras. E aí, relembrando o primeiro slide do Luca, a gente teve um mês em que o internacional foi um destaque super positivo, né? É sinal de que todos esses riscos que a gente vem falando há alguns meses, né, principalmente guerra em Europa, inverno em Europa, Estados Unidos com risco de atividade e inflação, e China fechada, já são soluções dadas, né? Eu acho que a gente teve um mês mais calmo, mas a gente continua cauteloso aqui, observando se isso é tendência ou se foi algo mais de curto prazo. De fato, o internacional teve um mês em que ele cumpriu efetivamente seu papel, né, de estar descorrelacionado de Brasil e aproveitar a alta lá fora quando a instabilidade está mais aqui dentro. Aí eu vou chamar o André um pouquinho para comentar as carteiras de cada um dos fundos, para a gente poder bater um papo aqui sobre cada um deles. Perfeito, Vanessa. Vamos lá. Vamos começar, renda fixa. Como o Luca falou, Vanessa pontuou, esse foi um mês bem complexo mesmo de mercado. Quase todas as variáveis a gente pode olhar
sofreram bastante. Então, quando a gente olha a bolsa, a gente teve um mês do Ibovespa caindo bastante. Se a gente olha em mais detalhes, ações mesmo, né, no mercado brasileiro, todos sofrendo muito. Títulos de dívida, os juros abrindo muito, então isso machucando muito esses títulos, tanto atrelado ao CDI, IPCA, então a gente teve o IMAB, né, que representa né, um índice composto por alguns títulos do Tesouro IPCA, também apresentando uma performance negativa no mês, de praticamente 0,5%. Então, realmente, é um mês bem complicado. Até quando a gente olha a variável do dólar, né, o dólar, embora subindo em relação ao real no mês, mesmo assim, bem neutro. E isso foi, assim, bem em contramão quando a gente olha o mercado no geral. Foi um mês bem positivo para as bolsas mundo afora. Países emergentes, no geral, então os pares aqui que a gente olha com o Brasil, os países pares, também tiveram um mês muito positivo e realmente o Brasil que ficou para trás estão mostrando uma estabilidade interna ainda de curto prazo, mas muito forte, o que foi isso, abalou o mercado de forma bem drástica. Então, para o renda fixa, com essa abertura de juros, a gente acaba tendo essa oscilação maior para os ativos que a gente tem, todos têm esse spread de crédito, então ativo que vai entregar o CDI mais tanto, e com essa abertura de taxa de juros isso machuca bastante. Depois o que aconteceu aqui, um dos fundos também, uma parcela do fundo de renda fixa, que é ligada a mais ativos de crédito de inflação, e como eu falei ali pela IMAB, também tiveram um desempenho bem inferior ao benchmark, o que também contribuiu para machucar um pouco a performance nesse mês. Multimercado foi o primeiro mês negativo no ano, novembro, o fundo estava tendo um ano muito bom e ainda tá, mas esse mês realmente pegou todo mundo de surpresa. Então, uma performance bem negativa também para o multimercado, mesmas variáveis, o cenário local bem conturbado, muitos gestores agora buscando oportunidades no mercado global, principalmente. Ainda mais agora nesse período de final de ano, que, como já apontou, a gente tem várias questões políticas, principalmente ligadas ao fiscal, ainda para serem discutidas. Então, é um cenário bem turvo para frente, então, focando mais no internacional, para buscar boas oportunidades talvez um pouco mais claras, né? O balanceado, previdência balanceado conservador, o balanceado tem uma parcela da sua carteira investida em ações, o que, como a gente sabe, teve um mês bem negativo, e o que foi o principal detrator de performance aqui para o balanceado. O conservador, embora não tenha essa parcela em ações, ele tem uma parcela em ativos de multimercado um pouco maior, e o que também representou uma detração de performance. A parte de renda fixa para ambos previdências tiveram uma contribuição positiva, mas não o suficiente para segurar toda a performance. Por último, aqui a gente tem ações. A gente até sempre detalha isso um pouco mais na carta, sobre a gente destrincha um pouco melhor essa performance do Ibovespa em relação aos setores, às ações que compõem o índice, o que realmente mais puxou essa performance do Ibovespa para ela ter essa relação na comparação com o superfundo de renda variável. O principal fator, e eu te pontuo ali com o que o Lucas falou de China, teve uma reabertura de China, essa afrouxamento das restrições em relação ao Covid, a política de Covid zero, isso foi bem positivo. Então a gente teve ações ligadas a commodity de minério de ferro, né, onde nosso principal comprador é a China, disparando. Então Vale subindo 27%, Gerdau 30%, CSN, Uzi Minas, todas as empresas do mesmo setor tiveram performance muito boas. O Ibovespa, boa parcela dele está alocada nesse setor, principalmente Vale, o que fez, né, o que puxou o Ibovespa para cima, ainda mais na comparação com as demais ações, demais empresas aqui do mercado. E esse mesmo gap, desculpa, de China, que a gente vê para o internacional, uma parcela da carteira adicional, também como a gente detalha um pouco mais na carta, está alocada em China e Ásia, principalmente. Então, a gente tem um ETF
que é especificamente concentrado em China, na carteira, e ele foi um dos maiores, né, contribuidores de performance por mês. Por isso, a gente até conseguiu bater o AQUI, que é o Índice de Ações Internacional. Boa parcela disso veio dos ETFs com exposição em China, né, e Ásia como um todo. Então, aqui de resumo da carteira, acho que é isso. Vanessa, pode passar? A gente tem. Legal. Eu acho, né, André, que a gente podia, nesse momento, até olhar a fotografia do mês e falar um pouquinho da cabeça dos gestores, né, que a gente investe. No fim das contas, a gente está tirando uma fotografia aqui muito curta, né, de 30 dias, de uma volatilidade concentrada nesses 30 dias, né? A gente sempre falou que provavelmente a gente enfrentaria muita incerteza no segundo semestre, e essa incerteza se concentrou nesse mês de novembro e ainda não foi global, né? Foi bastante pontual aqui em Brasil. Acho que é um mês em que a gente teve praticamente grande parte dos grandes gestores que a gente investe também nesse mesmo caminho de performance, né? Exato, é isso que a gente falou. Realmente um mês conturbado para o mercado como um todo. Então, né, quando a gente olha o multimercado não está negativo, né, por nada, realmente. Foi um mês difícil para as gestoras, para as grandes gestoras. A gente pega fundos grandes no Previdência, o SPX, o Verde, fundos que tiveram um desempenho negativo no mês. Quando a gente olha por ações, Atmos, Bogaria, né, grandes gestoras, grandes gestores, com uma dificuldade tanto esse mês quanto no ano. É uma história que a gente já vem contando aqui, esse força que o Bovespa carregou no ano, tanto por poucos nomes, Petrobras, alguns bancos, Vale, no caso, esse mês, o que distancia boa parte dos gestores do Bovespa. Carteiras costumam ser mais diversificadas, alguns nomes mais representativos de economia real, empresas, né, boas oportunidades, empresas sólidas, e quando a gente tem um ano, né, e um mês onde a maior parte da performance vem por esses nomes, às vezes estatais, às vezes empresas que essas grandes gestoras ficam um pouco mais afastadas, a gente acaba tendo essa discrepância forte. Mas é isso, realmente. Eu acho que é interessante também a gente olhar o cenário como um todo. Então, ações Brasil com desempenho ruim, multimercado com desempenho um pouco inferior, e o internacional, né, disparando seus 10%, né, como você já tinha falado, Vanessa, fazendo justamente, trazendo esse equilíbrio para a carteira. Agora, olhando no prazo um pouco mais longo, renda fixa rendendo seus 95% CDI, sofrendo, aqui já refletindo um pouco do impacto desse último mês, multimercado, seus 12,5%, entregando acima do CDI em 103%, e o Previdência Balanceado com 8% de alta, entregando 70% do CDI. Lembrando que aqui, né, no Previdência a gente tem tanto ativos de renda fixa, multimercado, internacional e ações Brasil, e como a gente pode ver, internacional ali representado pelo AQUI, tem um desempenho negativo, né, puxando um pouco a carteira do balanceado para baixo. Ações, embora positivo, né, aqui nos 12 meses, uma alta de 1%, abaixo do Bovespa, pelos mesmos motivos que a gente falou agora aqui, né. Internacional, ali linha a linha com o AQUI, um pouquinho acima. Então, o alfa bem tímido em relação ao benchmark. Desde o início também não temos muita mudança, né? Aqui é uma janela mais longa, acompanhando mês a mês, a gente vai ver que não tem tanto impacto de um mês, né? Quando a gente olha, né, a performance do fundo no longo prazo, né? Um mês, seja um mês excelente ou um mês um pouco pior, isso não gera tanto impacto, né? Quando a gente olha um Em período horizonte. mais longo. Então, renda fixa, aqui um pouco abaixo do CDI, multimercado bem em linha, o balanceado aqui os mesmos motivos, essa parcela tanto em ações quanto internacional, prejudicando um pouco a performance para Previdência. Ações um pouco atrás do Bovespa e o internacional ali mais em linha com o AQUI. Destaque forte, né, a alta do dólar nesse período. Mas Legal, que André. Chama atenção nesse quadro, que é o
ele é o oposto ele parece um pouco o oposto do mês passado, né? Que o mês nunca tem muita importância, mas se você acha que a gente subiu 10% o fundo internacional no mês passado, em 30 dias, né? É enorme, gigantesco, né? Assim, 10% em um mês. E eu imagino que o número que teria escrito aqui no internacional é 10% de queda Sim, no período, né? Desde o início. Então, só para a gente volta a reforçar, eu acho que a gente vai reforçar nos próximos gráficos, a importância da diversificação, né? Na diversificação, as carteiras estão todas no positivo, e o internacional, quando o mês fica mais difícil, ele joga para cima para segurar, ele está se comportando da forma como ele foi montado para se comportar. E quando você vê desde o início, você vê o espelho daquilo que a gente viu nos últimos 30 no mês passado, para ser mais preciso. Então vamos para as carteiras, Pedro, que eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Esses fundos eles não trabalham sozinhos, né? Eles não fazem sentido individualmente, vamos pensar assim, dentro de uma carteira, né? Acho que a composição é muito importante, e aí Perfeito. por isso que a gente discute todos os meses aqui os perfis, né? A gente sempre volta ao mesmo ponto, né, que é, pegando 3 exemplos de carteira, a carteira mais conservadora tem quase 70% de renda fixa, a do especialista ainda assim tem 28%, e no meio do caminho a balanceado tem quase metade em renda fixa, e, por outro lado, a carteira conservadora só tem 8% de ações, e a carteira de um especialista tem 32%, com a carteira do balanceado com 16% de ações, e você tem a diversificação ali com o multimercado num ponto desse. Uma dessas carteiras se encaixa dentro de um perfil de uma pessoa. Então, é a isso que a gente dá atenção maior dentro da FIDU, que são as carteiras dos nossos clientes, sabendo que eles vão ganhar em alguns investimentos e perder em outros, mas no saldo ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. O importante é nunca perder ou perder o mínimo possível. Tá? Mesmo esse mês, na verdade, você tem uma carteira de renda fixa que deu, sei lá, 87% do CDI, num mês muito difícil, 89% do CDI, se não me engano, alguma coisa assim, 0,89% que dá 87% do CDI, mesmo num mês muito difícil. Então, quando a gente pega no ano, isso aqui é a visão das carteiras conservadora, balançada e especialista, vocês veem claramente que as carteiras que estão mais expostas a classes de ativos com mais volatilidade sofreram mais, né? Então, é uma carteira conservadora, tem uma rentabilidade muito maior no âmbito de uma carteira de especialista, está dentro daquilo que a gente tinha combinado, e se abrir o espectro do tempo para, desde o início, isso continua sendo verdade, ainda que a carteira do especialista tenha recuperado a rentabilidade aqui e já começa a se aproximar da carteira conservadora. Tá? Ou seja, está dentro daquilo que uma carteira deveria fazer. No longo prazo, classes de ativos que têm mais volatilidade tem mais chance de, com boa gestão, ganhar dinheiro ao longo do tempo. Tá? Então, é importante ter alguma coisa de classe de ativos com mais volatilidade, e é por isso que essas carteiras de especialistas, a gente não está recomendando uma carteira em detrimento da outra, a gente está explicando o comportamento dela e como essas curvas vão se fechando ao longo do tempo. Qual é o próximo? O que eu acho interessante, Pedro, até só um reforço nesses slides, é que talvez o nosso telespectador, o nosso ouvinte aqui, nessa hora, fala, então eu vou ficar posicionado de maneira conservadora, mesmo esse não sendo meu perfil, vou ficar inteiramente em renda fixa, porque a volatilidade, vamos dizer assim, entre aspas, pode me prejudicar no longo prazo, né? E acho que esse é um grande equívoco, porque a gente tem um horizonte, por mais que seja desde o início aqui, ainda muito curto, se a gente relembrar aquela nossa tela em que a gente mostra que o período de maturação, principalmente das estratégias mais variáveis, né, seja Brasil, seja internacional, é superior a 5 anos. E a gente não tem 5 anos ainda de constituição desses fundos. Então, o importante é você estar próximo ao seu perfil, né? Porque senão, se você está num perfil especialista sendo conservador, você vai sofrer com essa volatilidade, mas se você for o contrário, for
ter um apetite especialista de risco e tiver conservador, você vai perder oportunidades como foi o desse mês com os ativos internacionais. Então, acho que reforça um pouco aqui do horizonte aqui dessas carteiras também, né? Perfeito, perfeito. Vamos dar uma olhada em previdência. E em previdência sempre cabe explicar que a gente não tem o fundo conservador por tempo suficiente para ter a informação de 12 meses. A gente teve o primeiro mês dele passivo de publicação mês passado somente. Então, ele só consta aqui à esquerda da sua tela como dentro do mês e dentro de 12 meses, e desde o início a gente está comparando o Previdência balanceado com o CDI. E aí, dentro desse cenário, a gente vai ter que deixar o tempo correr um pouco para a gente entender como é que o Previdência conservador se comporta em relação ao CDI. Ele tem claramente um benchmark em relação a isso. Agora, ele foi publicado no mês em que teve muita turbulência, né? Então, muito cedo para a gente ver isso. Performance do mês passado do Previdência conservador comparado com o balanceado se comportou bem, ficou em terreno positivo. O balanceado, que tem fundos gestores de ações dentro dele, já foi para um cenário negativo, muito menor do que o Bovespa, porque a exposição dele é muito menor de qualquer forma, mas ainda assim, dentro dos pares de fundos de previdências balanceados que são expostos à bolsa, ele teve uma boa performance. Tá? Então, de novo, abrindo o cenário dele, abrindo o horizonte de tempo, fica mais fácil você entender como o Previdência Balanceado se comporta em relação ao CDI, por exemplo, ou mesmo ao Ibovespa, se esse fosse o benchmark. Você quer colocar mais alguma coisa nesse cenário aqui de Previdência? Só reforçaria mesmo que ele é bastante recente, principalmente o conservador, mas em termos de objetivo de cada um deles, o esperado é que o conservador sempre, né, tenha um risco menor do que o balanceado, então naturalmente ele consegue segurar mais por ter menos renda variável no cenário volátil como desse mês. Acho que o fundo entra em velocidade de cruzeiro agora, porque a gente se constituiu há 6 meses exatamente, terminou a alocação e agora com essa carteira pronta é que ele começa a mostrar a que veio, né? E aí ele serve de um bom comparativo junto com o balanceado. Perfeito. O próximo slide é um slide que a gente sempre mostra para vocês, mostrando como cada uma dessas colunas é um ano, cada uma dessas linhas é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, resultado no ano. E em 2022, no acumulado do ano, a classe ativa que mais performou foi o CDI, que no ano, nos 1, 2, 3, 4, 5 anos anteriores, era das classes ativas que menos performavam. Terceira posição para a última, e o S&P 500, que era a que mais performou em 2021, foi a pior performance esse ano. Quem está em bolsa lá fora sofreu gigantescamente e, consequentemente, a gente não tem como prever aquilo que vai acontecer em 2023. Essa enorme tabela periódica de classe de ativos vai se reorganizar e não dá para apostar nenhuma em detrimento da outra. Então, a alocação em várias classes de ativos, em vários superfundos, é a receita certa para você gerir patrimônio de longo prazo. Acho que a gente pode pedir para descompartilhar essa tela, Vanessa, posso te pedir, na verdade, e lembrar vocês que estão nos assistindo que nos próximos dias a gente vai distribuir para todos os nossos clientes uma carta de gestão. Essa carta de gestão que a gente manda todo mês tem de 8 a 10 páginas. Ela explica em detalhes muito mais granulares toda a performance dos fundos, os gestores, onde é que eles acertaram, onde é que eles erraram, o que aconteceu. E essa carta de gestão é um norte, é uma espinha dorsal de uma possível conversa sua com o seu planejador fiduciário, que é a pessoa que te acompanha e pode te dar mais informação sobre isso. Nós fazemos várias reuniões com ele, seu planejador,
para explicar a ele toda a carta de gestão, para que ele tenha mais conhecimento, se você quiser falar com ele. Então, não hesite em recebendo essa carta, ligar para o seu planejador para tirar mais dúvida. Do nosso lado, mês difícil, mês em que a gente teve que trabalhar muito para defender a carteira. As próximas semanas são semanas duras, até o final do ano pode ser aprovado, provavelmente será aprovado um pacote, a gente vai ter que, as pessoas vão medir esse pacote. No início do ano, é um novo governo que assume, e aí a gente vai começar a ver como é que esses caras literalmente tocam a política. A gente vai estar aqui, a grande vantagem do modelo fiduciário é essa, a gente é pago para cuidar de você no cenário que tiver. A gente tem certeza que novas crises virão, novos meses difíceis virão, e certeza absoluta que eles passarão e que nós estaremos aqui trabalhando para você da melhor forma possível, com esse comitê de investimento trabalhando 24 por dia, 24/7, para trazer os melhores resultados para vocês. Então, já agradeço ao Luca, à Vanessa e ao André pela super presença e também convido vocês, se vocês não assinam ainda o nosso canal, a subscreverem o canal da Fiducia aqui no YouTube. Até o mês que vem. Vanessa, muito obrigado. Obrigada, pessoal.